Esse salmo não é o de Davi, é de Asaf, e uma grande bênção para as nossas vidas também. Ele fala, meus irmãos, do estado íntimo do salmista, e ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia do Senhor. Eu preguei domingo passado uma palavra que dizia: parece que Deus está distante. Parecia que Deus estava distante quando nós lemos, na ocasião, o livro de Isaías, do profeta Isaías. Aqui no versículo 4 diz assim: sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Diácono Mauri, ora o Senhor. Ó Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos, Senhor, atentos, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Amém. Ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, falar através do Teu servo, Senhor. Aleluia. Aquilo que o nosso coração necessita, Glória Senhor. a Deus. Amém. Ó Senhor, que o Senhor possa tratar com nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Desde agora eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus amados, queridos irmãos, o salmista, se eu não li todo, até porque tem um número grande de versículos, se nós fôssemos ler todo o salmo, você vê que em alguns momentos ele aparenta estar magoado, estar entristecido, estar combalido por aquilo que ele estava vivendo. Quem escreveu esse salmo foi Asaf, um levita. Ele escreve esse salmo. E aí, meus irmãos, chega nesses versículos que nós acabamos de ler, e ele diz assim: esqueceu-se o Senhor das benignidades? Esqueceu-se o Senhor das suas promessas? Esqueceu-se o Senhor de me fazer bem? E muitas vezes, meus irmãos, eu sempre digo assim, é uma pergunta que nós, meus irmãos, fazemos. Nós fazemos essa pergunta: será se o Senhor, em algum momento, Ele esqueceu de me abençoar? Ou de te abençoar? Será se em algum momento Deus, Ele se esqueceu da sua vida? Ele largou a sua vida, Ele deixou as suas mãos, Ele abandonou você? Será se em algum momento Ele diz assim: não, agora você vai tocando a tua vida aí sozinho, eu fico por aqui no meu comando no céu, e você toca a tua vida sozinho? Será se aconteceu isso em algum momento? O profeta Isaías, meus irmãos, responde de uma forma bendita e poderosa no versículo que eu cito muito: pode uma mãe se esquecer dos seus filhos? Até há uma interrogação. Até pode. E hoje nós vemos muito isso, né? Mãe jogando filho no lixo, mãe jogando no sabonete, na caçamba,
de concreto, abandona no lado, abandona para o outro lado. Ele até pode. O profeta já dizia isso. Mas ele diz assim: contudo, o Senhor não se esquece dos seus. O Senhor, ele faz essa, o profeta faz essa pergunta. Poderia uma mãe se esquecer do seu filho? Até pode. É difícil, mas pode. Porém, o Senhor não se esquece dos seus. Isso quer dizer, amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ele está olhando para você. Ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso. Amém. Ele conhece o teu assentar e o seu levantar. Ele conhece o teu dia, ele conhece o teu futuro. Ele conhece a tua segunda-feira, a tua terça-feira. Ele conhece a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí começa tudo de novo, domingo, segunda, terça, e vai tudo de novo. Pastor, mas é assim. E Ele sabe do que você precisa. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que muitas vezes nós somos provados, meus irmãos, e provados com fogo. E há, meus irmãos, um fogo sobre nossa vida. E nós somos provados em uma porção que nós nem imaginamos. Mas quando você está sendo provado, é que Deus quer que você saia da prova refinado, com uma joia preciosa, bendita e poderosa. Eu falei domingo passado, e nós devemos crer que é isso que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não queremos esperar, mas nós começamos a questionar e a dizer: mas Deus fez promessa, Deus tem feito promessa, Deus tem falado que há da parte dele algo poderoso para a minha vida, e não tem se cumprido. Mas o salmista fala assim: será se o Senhor se esqueceu de mim? Queridos, nós conhecemos a história de um homem chamado Gideão, que foi humilhado, estava sendo humilhado pelos midianitas. A situação ficou tão grave na vida dele. Tudo que eles faziam, os midianitas vinham e saqueavam, levavam embora. Produzia, roubava. Produzia, roubava. Produzia, roubava. Produzia, roubava. E às vezes é assim conosco. Com a igreja é assim: produz, rouba. Produz, o devorador tira. Produz, vem o midianita, tira. Produz, vem outro, tira. Produz, vem outro, tira. A situação dele era tão crítica que ele, meus irmãos, a palavra fala que ele estava no lagar malhando o trigo. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva. E ele estava lá escondidinho, no secreto, malhando o trigo. Uva que parece que malha assim, né? Trigo é batendo mesmo, não é com o pé. E ele era escondido, de medo dos midianitas chegar e roubar dele de novo o fruto. Às vezes, querido, essa é a nossa situação, é a nossa história. Você está malhando trigo no lagar, fora de contexto, está lá num lugar que não era para você estar, de medo de midianitas. E você estava pensando: eu estou aqui malhando trigo, Deus se esqueceu de mim. Como é que pode um filho de Deus estar escondido malhando trigo? Como é que pode? Aí Deus chega para Gideão desta forma, aparentemente um derrotado, possivelmente com um semblante caído, possivelmente com muitos sentimentos no coração, que não estava engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor chega para Gideão, pastor Euclides, para Gideão. Gideão fala para Gideão assim:
eu sou contigo. O anjo fala: varão valoroso, vai nessa tua força. Que força é essa, não, queridos? Ele estava lá, levando um couro do inimigo, dos midianitas. Que força é essa? Onde está essa força? Então, queridos, é quando nós enxergamos o quanto Deus nos conhece. Porque olhando para ele não tinha força, porque ele estava sendo humilhado pelos midianitas. Ele não tinha força. Ele estava, meus irmãos, fragilizado. Ele estava, meus irmãos, caído. Ele estava no lagar. Ele estava sendo, meus irmãos, no pior lugar que ele poderia estar. Estava mal na foto. Mas o Senhor fala: vai nessa tua força. Então, querido, querida, isso quer dizer para mim e para você que Deus te conhece. Você pode estar no lagar, você pode estar malhando trigo, você pode estar sendo humilhado, você pode estar sendo isso ou aquilo, mas eu quero te dizer: existe um Deus que te conhece, e Ele pode em um momento te levantar e te dizer: eu estou contigo, e eu te levanto, eu sei o que tem no teu coração, e eu posso te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Deus pode fazer, querido, querida. Então, às vezes, meus irmãos, nós ficamos com medo dos midianitas, dos nossos inimigos. Nós nos escondemos, ficamos, meus irmãos, lá. Aqui o inimigo não vai me ver, aqui o inimigo não vai me ver. Começa segunda-feira e fala assim: era melhor que nem tivesse segunda-feira. Eu estou sendo repetitivo aqui. Começa e fala assim: já era bom que começasse no sábado. Já era bom. Pulasse tudo de tanta coisa que tem para enfrentar. E nós vamos diminuindo, e ficamos, meus irmãos, minúsculos diante do nosso adversário. Mas Deus, um dia, meus irmãos, Ele deu uma visão para o rei Davi, que venceu o gigante filisteu. Davi, meus irmãos, era o menor dos filhos de Jessé, um catatalzinho. Ele olha para o gigante e diz assim: você vai cair. Eu vejo, meus irmãos, nessa obra, que quem se tornou gigante naquela hora foi Davi, e o gigante sumiu. Tamanha a fé e a posição dele diante desse Deus, meus irmãos, que tem nos abençoado, que tem cuidado da nossa vida, que está te levantando todos os dias e tem cuidado de você para que você não caia. Você tem luta, eu tenho, nós temos, meus irmãos, isso é comum, isso é plural, e nós temos mesmo, mas existe um Deus que nos sustenta e que vai comigo e com você até o fim, e que pode nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. O presbítero Ronaldo falou que é uma palavra maravilhosa aqui para o meu coração na quinta-feira. A questão, meus irmãos, ele falou do aleijado de Betesda, que foi até o tanque de Betesda. Por que ele foi curado? O que me marcou essa palavra foi isso. Eu nunca tinha tentado para isso. Por que ele foi curado? Porque ele manteve o propósito. Ele foi muitas vezes lá em Betesda, mas ele não desistiu. Ele manteve o propósito. Qual era o propósito? A cura. Qual era o propósito dele? De ser liberto daquela enfermidade que estava cometendo a vida dele há muitos anos. Então, queridos, ele manteve-se no propósito.
Você tem propósito na sua vida? Amém. Vá com Ele até o fim, em nome de Jesus. Não desista dele, não. Vai com esse propósito, porque Deus, Ele vai abençoar a tua vida e Ele vai te dar vitória. Ele, meus irmãos, curou este homem que tinha um problema físico, porque ele manteve o propósito, ele manteve firme, manteve-se firme na presença do Senhor. Existe um louvor, meus irmãos, no cantinho que fala assim: firme, firme, firme nas promessas do Senhor, firme, firme, firme nas promessas do Senhor. Nós muitas vezes somos muito inconstantes. Nós muitas vezes, meus irmãos, somos como cana agitadas. Nós muitas vezes somos como a água do mar, que vai para lá e para cá, e não sabemos e não nos mantemos no propósito, não nos mantemos, meus irmãos, na posição, não nos mantemos na direção que Deus nos deu. Deus te deu a direção, siga a direção, porque Ele vai te abençoar. Pastor, mas está difícil demais essa direção. Siga no propósito, porque Ele te colocou no propósito. Ele tem um projeto para a tua vida e Ele vai te abençoar. E nós, meus irmãos, às vezes achamos que não. É melhor nós pararmos, é melhor eu desistir, é melhor. É melhor. Essa é a voz do nosso adversário. Mas existe um Deus que diz assim: prossiga para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Prossiga para o alvo, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado, amada, há um Deus que fala assim: eu te escolhi, eu te remi. Você já parou para pensar o que é ser escolhido de Deus? O Senhor do universo, o que detém todo o poder no céu e na terra, que controla tudo o que você possa imaginar na face da terra. Deus, meus irmãos, o menor inseto, que não sei se é formiga, até, meus irmãos, um foguete que vai ao espaço, o Senhor é que controla todas as coisas. Amém. Você já pensou, você já imaginou o que é isso? O poder do Deus que você serve, o poder do Deus que você tem estado na presença dEle. Você tem imaginado que seja isso? Nós muitas vezes, meus irmãos, achamos que às vezes a nossa posição é assim. Quando, meus irmãos, aperta a luta, é comum isso. Aperta a luta, parece que nós estamos servindo a um Deus frágil, fragilizado, um Deus que você se quebra fácil, que vai fácil. Não é isso. Está errado essa posição nossa às vezes. O Deus que nós servimos não é um Deus frágil e fragilizado, é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, que controla tudo e todos, e que conhece a tua vida, conhece tudo de você, e Ele está com você e comigo. E diz para mim, o salmista diz aqui, Asaf dizendo: o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor deixou de operar, de curar, de libertar. O Senhor deixou de fazer esta obra. O Senhor deixou de cumprir o seu propósito na face da terra. Eu quero te dizer que Ele não deixou de cumprir o propósito dele na face da terra. Amém. O Senhor, Ele está contigo para te abençoar e para te dar vitória em todo o tempo. Amém. E quando Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força, Efésios 6:10, do seu poder.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde você tem que se refugiar? Onde é que você deve estar? Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Deus é o Deus que tem poder, onde você pode se refugiar e Ele vai te guardar. À sombra das suas asas você estará seguro. E Ele vai cuidar de você e vai te manter de pé, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Querido, querida, parece que nós repetimos isso aqui toda hora, mas o que o Senhor quer é cumprir a obra, o propósito dEle na tua vida. O que Ele quer é cumprir aquilo que Ele quis um dia para a tua vida. O que Deus quer e tem para a tua vida são bênçãos maravilhosas e tremendas, e nós devemos crer nisso, em nome de Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, é esse órgão maravilhoso, poderoso e tremendo, que é, meus irmãos, o lugar que nós congregamos, nos ajudamos, meus irmãos, para que Deus possa operar e abençoar e dar vitória às nossas vidas. E Ele fala: revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido, o Senhor é que te reveste de poder para que você possa vencer o dia mau. O Senhor é que revestiu Gideão, o Senhor é que revestiu Jacó, meus irmãos, quando entulharam os poços, meus irmãos, mas ele não desistiu de furar, de continuar na empreitada, no propósito de furar poços. Mas um dia, no propósito dele, ele chegou a um lugar e fundou outro poço e saiu daquele poço águas vivas em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer, a água pode hoje parecer amarga, mas ela vai sair doce em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, quantos poços nós furamos e eles foram entulhados? Quantos projetos que você fez e eles foram entulhados? Quantas, na nossa juventude, né, adolescência, então você se levanta meio assim, apaixonado, aquela moça bonita, eu estou apaixonado por aquela sujeita, e ficamos desse jeito. Aí, amanhã, levanta o outro lado, estou apaixonado por aquela lá agora, sem propósito. Depois, daqui a pouco, de novo. Agora, Deus não é assim, irmãos. Nós somos, Deus não. Em Deus não há dúvida, não há sombra de variação. Não há variação, não há sombra, não há dúvida quando Deus faz. Amém. E aí, queridos, quando nós olhamos para isso, para essa obra, nós vemos que Deus, Ele tem reservado para a tua vida e para a minha vida, que tem se mantido no propósito. Amém? Amém. Que tem se mantido no propósito. Deus fala assim. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ainda que seja. Então, tem muitos. Aí ele fala assim, Romanos 9, 27. Areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe para quem que é essa palavra? Para aquele que está no propósito. Para aquele que está no centro da vontade de Deus. Para aquele que não duvida.
do que Deus tem prometido, da palavra que Deus tem prometido aos nossos corações. Há uma bênção especial, meus irmãos, para o remanescente. Há uma bênção especial para a tua vida, que tem chorado às vezes na presença do Senhor, que tem clamado nas madrugadas, nas noites adentro, clamando, buscando a vitória para a sua vida. Há uma vitória para a tua vida reservada. Não desista do teu propósito, porque Deus vai te levantar e vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desse caminho não desista não, querido. Esse caminho é bendito, ele é maravilhoso. Às vezes, meus irmãos, tem algumas pedras que você vai tropeçar, às vezes tem alguns buracos, são as ondulações, umas costelas, não que nós vamos comer de aquário, uma costela da estrada, e você vai dando umas balançadas, mas lá na frente Deus tem algo reservado para você, que é poderoso e tremendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós devemos entender que Deus tem o melhor para nós, como Ele teve com Isaac, teve para Gideão, teve para todos esses homens de Deus e Davi. Ele tem para você e para mim também, e Ele nos abençoa com esta palavra, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Os midianitas vão nos procurar para tentar nos destruir. Os filisteus vão te procurar para tentar te destruir. O inimigo vai tentar parar você. O inimigo vai tentar desestabilizar a sua família, a sua fé, o seu ministério. Mas você tem que crer que há um Deus que é maior do que tudo isso. Camila disse aqui, no Salmo 46, no versículo 10 e 11, fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Põe a mão aí no seu coraçãozinho. Amém. Diga assim comigo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Ele está contigo por onde quer que você andar, para alegrar o teu coração, para tirar a aflição da tua vida, para tirar as tristezas, as frustrações da sua vida. O Senhor é poderoso para te abençoar em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu estou cansado de ver serem entulhados os meus poços. Eu estou cansado de ver os meus projetos irem água abaixo. Eu estou cansado de ver isso. Eu quero te dizer, se entulharem de novo, eu vou te dar um conselho: sacode a poeira do pé, bate o pé, levanta-se em nome de Jesus, na presença do Senhor, e vai para frente, porque Deus tem algo tremendo para a tua vida, e Ele tem algo tremendo para a nossa vida, para a tua família. Ele tem um projeto, um propósito a cumprir sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai nos sustentar a despeito daquele que caiu para cá, para lá, daquele que diz, a despeito disso, Deus vai te abençoar e vai te dar vitória em nome de Jesus. Sacode a poeira, bate o pé, tira a poeira do pé e vai para frente, porque Deus tem algo tremendo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor, me envolve a fé. Está pequena demais. Parece, pastor, que eu não vou aguentar amanhã não. Parece que eu não vou resistir mais uma semana. Você não